Piazada, vamos lá. Você já passou anos acompanhando uma série, criando teorias, se apegando aos personagens, e aí o final vem e destrói tudo? Pois é, hoje a gente vai falar dos 5 piores finais da história que deixaram os fãs malucos, querendo quebrar tudo, pegando cadeira, destruindo janela e fazendo as coisas acontecerem. Mas vamos lá, tem série que termina e a gente aplaude de pé. Série boa, série bonita, série bem feita. E tem série que parece que foi escrito às pressas, né? Numa sexta-feira à noite, alguém que só queria ir embora pra casa, botar os pés pra cima e dormir. Hoje no Multiverso da Piazada, a gente vai revisitar os 5 finais que deixaram fãs no mundo inteiro revoltados. E não é só a minha opinião não, viu? Vamos falar de como o público reagiu, a crítica e até os bastidores que ajudaram a estragar tudo. No final, você me diz qual delas foi a mais decepcionante ou se a sua série favorita também merecia entrar nessa lista. E rapidinho, antes da gente começar, deixa eu só lembrar uma coisinha pra vocês. Você já deve ter percebido porque você clicou nesse vídeo, mas são top 5 dos piores finais de séries, ou seja, eu vou contar o final das séries. Se você não quer tomar spoilers ou por algum motivo você ainda não assistiu essas séries, não assista esse vídeo, perfeito? Quando você assistir, você volta aqui, beleza? Beleza. Vamos começar já com a mais polêmica? 8 temporadas, batalhas épicas, intrigas políticas e aí boom, um final que deixou todo mundo boquiaberto. E não de um jeito bom. Depois de anos construindo Daenerys como líder carismática, justiceira, a série decide que do nada ela vai enlouquecer e queimar a cidade inteira, simples assim. E Jon Snow, o homem que morreu e voltou, que liderou exércitos, que enfrentou os Nightwalkers, acaba voltando pro norte como se nada tivesse acontecido. E o que mais pegou foi a sensação de pressa. A HBO queria encerrar em 6 episódios, mas o enredo precisava de pelo menos mais uma temporada para ter peso. E o público não perdoou. A petição para refazer a última temporada passou de 1,8 milhões de assinaturas. Foi o exemplo perfeito de como fechar um épico sem cuidar dos detalhes pode apagar anos de construção. Não valeu de nada, porque o final de Game of Thrones é muito ruim. Número 2 dessa lista, How I Met Your Mother. 9 temporadas. 9. Tudo pra descobrir quem é a mãe dos filhos do Ted. Quando finalmente conhecemos Tracy, ela é carismática, inteligente e parece a pessoa perfeita pra ele. Mas aí vem o final, ela morre e Ted acaba ficando com a Robin de novo. O problema não é só o destino da mãe, é que o final foi gravado no início da temporada e os criadores insistiram em manter, ignorando que os personagens tinham evoluído. O tempo passou, tudo aconteceu, muita coisa mudou. Mas eles queriam insistir naquele final. A sensação foi de trapaça. Tudo que a gente acompanhou por anos foi jogado fora pra voltar ao ponto inicial. Foi como se alguém te prometesse um bolo de chocolate com calda, cobertura, te mostrasse ele crescendo no forno e na hora de te servir, trocasse por um pacotinho de bolacha, água e sal. É revoltante, não é mesmo? Dá vontade de pular na mesa e jogar tudo no chão. Se tem uma lista com um final ruim, obviamente Lost não fica de fora. Lost é praticamente um curso de como criar mistérios incríveis e não saber como resolver. 6 temporadas de ilhas misteriosas, fumaça preta, viajante no tempo, números amaldiçoados, e aí o final revela que tudo não passa de uma espécie de purgatório. O problema não foi só a explicação, foi o fato de que muitas perguntas ficaram sem respostas. Quem que era o Jacob? Qual a verdadeira natureza da ilha? Por que os números eram tão importantes? Eu não sei. A série acabou sendo lembrada mais pela frustração do que pelos momentos geniais. E pra piorar, o final deixou aquela sensação de que os roteiristas estavam improvisando o tempo todo. Parecia que eles não sabiam o que estavam fazendo, velho. Dexter. Ai, ai, ai. Dexter Morgan era o anti-herói perfeito, serial killer com código moral. Mas na 8ª temporada, parece que se perdeu tudo. No último episódio, Dexter basicamente abandona o filho, joga o corpo da irmã no mar e vira um lenhador. Foi tão absurdo que até os próprios atores comentaram que o final não fez sentido, velho. O público queria ver o Dexter enfrentando as consequências dos seus crimes e não vivendo numa cabana cortando madeira como se estivesse num comercial de serra elétrica, velho. Foi tão ruim que anos depois eles fizeram aquele Dexter New Blood pra tentar consertar o estrago. E mesmo assim, o novo final também dividiu opiniões.
O Sopranos, hein? O Sopranos, rapaziada. O Sopranos simplesmente revolucionou a televisão. Tony Soprano, com as suas crises, sua família, o submundo do crime, aquilo era incrível. Mas o final foi pra deixar qualquer fã de cabelo em pé, né? Depois de 9 temporadas de muita tensão, o episódio termina do nada, com aquela famosa cena no restaurante que simplesmente corta pro preto. Nada de conclusão clara, nada de resposta sobre o destino de Tony, não temos nada. A intenção era ser artístico e aberto, mas pra muita gente foi frustrante. A série que ensinou a todos como criar um suspense terminou sem resolver quase nada, deixando o fã debatendo e indignado até hoje. Mas, pesada, o que esses finais têm em comum? Eles não foram apenas ruins, eles quebraram um contrato emocional que a gente tinha, pô. Quando a gente investe numa série, espera que os personagens e a história tenham um fechamento coerente, no mínimo coerente. Quando isso não acontece, a frustração não é só pelo episódio, é por todo o tempo investido. Game of Thrones, por exemplo, foram anos acompanhando os personagens, pra chegar a um final que nada faz sentido e você simplesmente abandona tudo, velho. E não é questão de gosto pessoal. Muitos desses finais tiveram problemas claros de produção. Game of Thrones e The Lost, eles tiveram pressa pra encerrar. O How I Met Your Mother, por exemplo, planos antigos que não se adaptam, as coisas mudam. E assim, isso mostra que o final da série é tão importante quanto o começo. A gente lembra mais do sabor que ficou na boca. Se ele for amargo, a refeição toda parece pior. Imagina se Breaking Bad tivesse terminado com Walter White abrindo uma barraquinha de cachorro-quente lá no meio do nada do deserto. Seria muito estranho. Pois é, esses finais nos lembram que não adianta criar expectativas sem entregar algo que respeite a jornada. Um bom final não precisa agradar todo mundo, mas pelo menos precisa fazer sentido no universo que a série construiu. Mas é isso, pesada. Esses 5 casos viraram exemplos clássicos do que não fazer no encerramento de uma série. Alguns tentaram consertar depois, outros aceitaram o destino e seguiram como cultos de má fama e tudo mais, mas todos deixam uma coisa clara: o final importa, e muito. Agora me conta aí nos comentários qual final de série mais te decepcionou. E aproveita, se não for inscrito, já se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, deixa um comentário aí pra dar uma ajuda pro canal. E é isso, pesada. É os guri, tamo junto, fui!